Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa matinal Manhãs na TV. Um programa que o acompanha sempre de segunda a sexta-feira, onde nós, por volta das 10 da manhã, entramos em sua casa, entramos onde você está, exatamente para lhe trazer uma manhã bastante agradável, bastante informativa e sempre com projetos e com pessoas fantásticas, que trazem coisas que tocam o nosso coração e que com certeza também tocam o coração de vocês aí, onde quer que vocês nos estejam a ver. Sim, porque nós estamos um pouquinho por todo o mundo, onde nós gostamos de estar. Onde você está, nós também estamos lá. Portanto, pela internet você consegue nos sintonizar, por exemplo, e saber exatamente o que é que nós vamos fazer, qual é a grelha de programação, por exemplo, da Curiax e também quais são os temas, os convidados que nós vamos ter aqui no programa do Manhãs. Todas as nossas entrevistas estão sempre disponíveis para si, passado 2 semanas depois de elas irem para o ar, onde você pode ver, rever e partilhar no nosso canal do YouTube. É sempre um gosto fazer parte da sua manhã. Queremos que você tenha uma manhã bastante agradável, divertida. O que é que você acha de uma escalada? Gostava de fazer uma escalada? Sabe onde é que se pode fazer escaladas? Ao ar livre? Pois é. O nosso primeiro convidado, os nossos primeiros convidados, nós vamos estar à conversa com o Patrick Miles e com o Luís Zagal, onde eles nos trazem um projeto fantástico, que é aqui muito pertinho aqui da nossa querida Ponte 25 de Abril, que se chama Escala 25. Portanto, um sítio onde você pode fazer escalada ao ar livre. Gostou da ideia? Fantástico. Você depois já vai ver estas coisas fantásticas que nós temos para si. E depois, na segunda parte, nós vamos estar à conversa com a Edita Editora, com a Marina Ferraz e com o Bruno Morato. E mais exatamente, eles transformam os textos do autor em obras literárias. Quer saber como é que é? Então, fique connosco, nós voltamos já. E nós já estamos de volta. Bom dia, Patrick. Bom dia, Luís. Bom dia, Sara. Obrigada por estarem aqui connosco, por terem aceito o nosso convite. Então, vocês hoje trazem-nos um projeto assim bastante radical, espetacular, principalmente para quem tem assim algum receio de alturas, mas eles dizem que não tem problemas nenhum, pois não, Patrick? Não, é super seguro. Sim, o Escala 25 é um projeto que nós temos por baixo da Ponte 25 de Abril. É um centro de escalada ao ar livre, que tem escalada desportiva à corda, como também escalada sem corda, chamada o bouldering. E como é que nasceu este projeto? Eu, por acaso, estava a morar em Alcântara nessa altura e eu passava muitas vezes pela ponte. E como qualquer escalador, uma pessoa quer sempre escalar a coisa mais alta. Nós começámos a pensar na ideia e vimos que, na verdade, seria possível. E quando começámos a trabalhar, a pensar um bocadinho mais na ideia, muito mais pessoas começaram a ver o interesse na oportunidade de fazer uma parede de escalada na Ponte 25 de Abril. E, Luís, como é que teve conhecimento aqui do projeto? Bem, isto foi através de amigos em comum, que também são outros sócios do projeto que não estão aqui connosco, mas houve o convite e houve uma demonstração de interesse da minha entrada no projeto. Foi aí que eu conheci o Patrick, ainda não o conhecia, e a partir do momento em que eu tive conhecimento do projeto já não podia voltar atrás, porque fiquei completamente cativado pelo mesmo e pronto, e depois foi uma correria até conseguir pôr o projeto de pé e cá está. Geralmente nós costumamos, e já cá tivemos convidados, assim, que têm projetos onde têm escaladas dentro de edifícios, vá. Exato, pronto. Dentro de locais. Vocês foram, assim, um bocadinho mais radicais, não é? A própria escalada é radical, não é? Foram para o ar livre. Sim. Uma escalada ao ar livre e uma escalada quando nós estamos a fazê-la dentro de um estúdio, dentro de um complexo, que tenha um teto, que tenha um teto visível, é diferente a emoção de uma para a outra? Sem dúvida que é, ainda mais porque uma pessoa quando está a escalar ao ar livre, quando está a escalar em altura, vai ter uma vista muito melhor do que dentro de um edifício, não é? Mas também tem outros bons aproveitos, como o clima, o sol, o bom tempo, faz tudo com que seja uma experiência muito mais parecida com a experiência verdadeira de escalada ao ar livre. Como é que veio esse amor por escalar? Por acaso foram 2 dos meus sócios, que agora são os meus sócios, que me introduziram à escalada desportiva, mas só ao ar livre. Então eu passava muito tempo com eles a passear pela Arrábida, por Sintra, pela Costa da Guia, e foi aí que eu fiquei apaixonado pelo desporto. Nós temos sítios fantásticos, paisagens magníficas que dá Sim. para fazermos esse tipo de desporto. Sim, mas paisagens únicas também em Portugal, em que uma pessoa pode escalar mesmo ao lado do Atlântico, que não é uma coisa que muita gente tem a oportunidade de fazer no mundo.
Ok. E depois, aqui quando nós pensamos aqui na escala 25, porquê a escala 25? O 25 eu até posso imaginar, não é, Patrick, que tenha Sim. sido mais por causa da ponte, mas porquê a escala 25, quando nós temos a escala e pensamos na escala 25, geralmente você pensa, ok, isto situa-se onde? Olha, isto situa-se por baixo mesmo, não é? Mesmo por baixo, Patrick, da ponte 25 de Abril. Portanto, o 25 nós até conseguimos entender, mas o porquê o escala 25? Porque, de facto, nós somos parte da ponte mesmo. Nós somos parte de um dos pesos da amarração dos cabos da ponte 25 de Abril. Então, quando uma pessoa está a escalar a nossa parede de escalada, está, de facto, a escalar uma parte da ponte 25 de Abril. Está a escalar a ponte 25 de Abril. Então, fez sentido nós termos um nome que evoca a atividade mesmo, escala a ponte 25 de Abril. Uhum. Vocês têm paredes de 12 metros, coisa pouca. Sim. Coisa pouca. Porquê esse tamanho exato de altura? Sim, na realidade, isto depois teve tudo a ver com a fase inicial do projeto e também com o que havia disponibilidade para fazer e o que nos permitiam fazer. Neste momento é o que temos, não quer dizer que do futuro não possamos vir a ter mais, estamos a trabalhar nesse sentido, vamos ver se conseguimos avançar, mas o objetivo era ter sempre um desafio novo para as pessoas em Lisboa, não só porque a comunidade de escaladores em Lisboa está cada vez maior, é um desporto que tem cada vez mais visibilidade e temos muitos estrangeiros a morar em Lisboa que já têm este hábito intrínseco na sua vida, porque é algo que é normal noutros países como a Alemanha, a Holanda, a Áustria, sei lá, tantos por aí fora, e é bom ter esta opção para eles, não só para quem está cá a morar, como para quem está cá de visita. E Lisboa é um centro turístico por excelência, não é? E nós estamos num dos locais mais icónicos de Lisboa. Sim, e vocês têm que ir ao Insta, porque tem fotos fantásticas e coisas magníficas lá, e que você fica a pensar, se calhar, mais eu, não é? Se calhar, eu até era capaz de fazer isso, se calhar, não é? Sem dúvida. Porque eu não tenho nada de receio de alturas, portanto não me faz confusão nenhuma. Mas se calhar eu iria experimentar, era um desafio. Se tivesse aqui o meu colega Zé, não é? Ele dizia logo, podíamos ir os dois, vamos escalar e vamos os dois. Mas vocês têm algo muito interessante que tivemos a falar há pouco em off, que é isto é um desporto para qualquer idade. Completamente. Nós, se não estou em erro, a pessoa mais nova que tivemos lá tinha 4 anos e a pessoa mais, o jovem com mais idade tinha 78. E isto foi num âmbito de um workshop que fizemos com a avó veio trabalhar, que é um co-work para jovens com mais de 65 anos. E basicamente fazem atividades para que tenham os dias preenchidos com aventuras e coisas novas e diferentes. E um deles surgiu do convite de uma marca com que trabalhamos, foi levar lá estas senhoras a ter um dia diferente a escalar. E havia uma dessas jovens que fazia 78 anos e todas elas subiram, todas elas escalaram, porque está ao alcance de toda a gente. Mesmo que tenham medo, podemos fazer uma coisa mais... Não têm de ir até ao topo, mas quando se vão sentindo confortáveis, vão subindo um bocadinho e vão se desafiando e conquistando também os seus receios e os seus medos, não é? O que também é uma forma de nós vermos as coisas de uma perspectiva diferente, não é? Pronto, porque se nós conseguimos escalar uma parede, nós conseguimos fazer qualquer coisa, não é? Verdade. Completamente. Então, eu acho, porque é um desafio, acaba por ser um desafio, não é? Sem dúvida. E para quem gosta de desafios, e mesmo que você não goste de desafios, se você esticar um pouquinho aqui pelo lado da escalada, você vai ver que é bastante interessante e muito agradável de se fazer. Eu, pessoalmente, nunca fiz, mas ao ver as imagens e também ao ver a reação das pessoas que vocês têm lá nas vossas redes sociais, é muito agradável de ver, porque qualquer pessoa pode fazer. Mesmo já tendo, é preciso ter algum requisito especial, por exemplo, os meninos que têm 4 anos, não é? Ou os mais pequenos, se calhar são os mais desenvergonhados, não é? Se calhar são os que se aventuram mais. Sim, sim. Como é que é os requisitos que são, como é que é não? Quais são os requisitos que são necessários para proceder a uma escalada? Bem, nós optamos pelo... Normalmente dizemos que com as crianças mais pequenas tem a ver com o seu tamanho e com o seu peso, porque há algumas recomendações que até vêm aqui no próprio NES, que
tem a ver com o seu tamanho e tem a ver com o seu peso. Obviamente, se for uma criança muito pouco desenvolvida, não vai estar confortável e não vai caber aqui neste equipamento. Pronto, e é isto que nós basicamente temos de ter em consideração. A partir daí, qualquer criança que tenha vontade pode vir experimentar. E mesmo os adultos, alguns já lidámos com alguns que tinham receio de alturas e no final da sessão até vieram ter connosco e dizer obrigado, não sei como é que vocês conseguiram isto, mas sinto muito mais à vontade agora com esta questão das alturas. E tem a ver com isso que eu lhe estava a dizer, é ir devagarinho, ir por etapas, nós estamos sempre a acompanhá-los, eles não estão abandonados no ginásio, têm sempre o nosso apoio e estamos sempre a motivá-los para conseguirem superar um pouco os seus receios e os seus medos. Alguns conseguem, outros nem tanto. Depois temos aquela fase mais jovem, não é? Geralmente é um desporto mais adepto das mulheres ou dos homens no geral? Internacionalmente, assim, por volta do mundo, normalmente é um desporto que é mais focado nos homens. Mas em Portugal, acho que é assim, ela por ela. Eu acho que, e cada vez mais temos mais mulheres a entrarem dentro do desporto e mais interessadas a fazer a escalada. Por isso, sim, o desporto está agora a ser desenvolvido muito. Entrou agora nos desportos também olímpicos. Por isso, está a ficar cada vez mais popular para as pessoas começarem a fazê-lo. Uma coisa muito interessante também é a variedade de cores que vocês têm, o que acaba também por chamar um pouco a atenção quando a pessoa está a escalar. Portanto, não está a escalar só uma parede sem cor, não é? Acaba por ser um pouco cativada também pelas cores. Há aquilo foi pensado, claro que o cenário foi pensado, mas tem alguma norma? As cores são vocês que escolheram? Porquê que incorporaram aquelas cores? Então, aquelas cores são as cores das presas que nós temos ali, não é? Então, essencialmente, cada cor é o que nós chamamos de uma via diferente para chegar ao topo. E a ideia é que a escaladora, usa só aquelas cores para chegar ao topo. Então, é como se fosse um percurso que tem que fazer. Então as cores podem variar, não importa muito quais é que são as cores, desde que as cores daquela via sejam iguais. O que importa mais é o tipo de presa que se tem. Há níveis diferentes de dificuldade em termos das presas e também há diferentes níveis de dificuldade em termos das vias que se faz. Então, essencialmente, a escalada é sempre um desporto que uma pessoa está sempre a desenvolver, sempre a tentar melhorar, a fazer vias mais difíceis. Sim. Mesmo em termos do tempo que vocês têm para ali, geralmente o tempo é mais no verão, é mais no inverno, é mais no outono, porque agora a gente consegue quase no mesmo mês ter as 4 estações do ano, mas pronto, acabamos por conseguir fazer quase tudo no mesmo mês das estações do ano, mas vocês trabalham essencialmente durante todo o ano, alguma altura específica? Sim, nós trabalhamos durante todo o ano, estamos abertos praticamente 365 dias por ano. A única altura em que temos de fechar, como somos uma parede outdoor, é quando está a chover de forma impiedosa. E realmente este ano tivemos um pouco de azar com isso, porque acho que nos últimos 10 anos foi o ano em que mais choveu. E nós estamos na zona de Alcântara. Por acaso, felizmente, não fomos tão afetados como muitos negócios que estão à nossa volta e não tivemos danos de maior, mas agora esta fase já está mais ultrapassada. O pior do inverno, pensamos, já está para trás. E agora as coisas têm estado realmente a correr muito bem. Estamos, a nível de fim de semana, estamos cheios de famílias, temos muita gente a querer conhecer o projeto e a experimentar esta atividade e tudo perspectiva que venhamos a ter uma excelente temporada pela frente. Aqui nós temos vários acessórios que são fundamentais para quem faz escalada. O que é que nós temos aqui? Então, nós temos aqui o arnês, que é essencialmente uma das partes mais importantes. O arnês é o que uma pessoa põe à volta, é essencialmente um cinto que vai à volta da cintura e das pernas. E isto aqui é o que se agarra ou que se prende a corda. Okay? Uma pessoa põe-se essencialmente assim e depois mete as pernas pelo lado esquerdo e direito e a corda pela frente. Isto aqui é muito importante porque se uma pessoa cair tem sempre a corda para segurar a pessoa. Isto é um dos equipamentos essenciais. Temos também o que nós chamamos os pés de gato. Isto aqui são essencialmente os sapatos que nós usamos para a escalada. Isso chamam-se pés de gato porque
tal como um gato, e exigem o uso de um certo estilo de trepar as coisas como os gatos têm para escalar, para fazer escalada. Depois temos outras partes muito importantes, que são os capacetes. Isto aqui, especialmente quando se está a fazer escalada num espaço que não é um espaço controlado. No nosso centro de escalada é menos importante, mas estão sempre disponíveis. E as crianças, por exemplo, no nosso espaço, sempre têm que usar capacete. E, claramente, temos também a nossa corda, que é provavelmente a parte mais importante da escalada, eu diria. Sim, completamente. Sim. Depois temos também aqui, como estava a referir, as presas que nós temos no nosso centro. Como pode ver, ela tem uma rugosidade e tem uma aderência diferente, e todas elas, como estava a mencionar, têm uma cor diferente para identificar as vias, e mesmo por causa dos níveis de dificuldades, umas podem ser mais fundas, outras podem ser pronto, não tão fundas, e todas elas têm uma forma específica e um propósito no ser. Podem ser maiores ou podem ser mais pequenas, e isto é que vai definir depois com o nosso gerente e o nosso route setter, o Mário Miranda, é que vai definir a dificuldade das vias e pronto, e vai pôr as pessoas com um sorriso ou a sofrerem pela parede acima. Nós estamos aqui a conhecer este projeto fantástico, um projeto onde não tem idade, qualquer pessoa pode perfeitamente fazer a escalada, né, aqui no Escala 25, e que você vai ficar muito bem servido. E nós vamos saber aqui, nós falámos há pouco de um trabalho que eles fizeram, de um workshop que fizeram para mais de 65 anos, mas não é só isso que vocês fazem mais workshops. Sim, nós trabalhamos também com a Junta de Freguesia de Alcântara. Já tivemos lá cerca de 240 crianças, não estou em erro. É um projeto que eles também têm com crianças com menos possibilidades e que gostam de lhes dar alternativas e possibilidades de experimentarem atividades diferentes. Trabalhamos muito com outro tipo de colégios, tanto públicos como privados, e lá está, porque como isto é uma atividade que vai dos 4 aos 78, pelo menos que nós tínhamos conhecimento, é muito abrangente e dá para todo tipo de público e todo tipo de idades, todo tipo de níveis. Portanto, toda a gente é perfeitamente capaz e estão todos convidados a vir a conhecer o nosso espaço. E o que é que as pessoas, qual é o feedback, o que é que as pessoas mais dizem nos seus comentários do facto de terem passado um dia, umas horas com vocês lá na escalada? Eu acho que a parte mais importante é que as pessoas não imaginam no começo o quanto é que eles conseguem alcançar quando eles estão connosco, mas a nossa equipa de monitores, eles puxam mesmo pelas pessoas, fazem com que as pessoas se sentem seguras. Então, quando eles saem de lá, as pessoas muitas vezes querem voltar já na próxima semana ou querem voltar com amigos ou com a família para lhes mostrar o quão fácil e quão divertido é o desporto. Acaba por ficar ali quase uma família para quem começa a gostar de escalar, ganha ali não só um monitor, mas acaba por ganhar amigos também. Depois acaba por ficar ali uma comunidade. Mas facilmente basta passarem pelo Google e verem as críticas que nós temos e vão ver o reflexo da experiência das pessoas, que felizmente tem sido bastante boa. E que é muito importante. E era aquilo que eu estava a dizer há pouco, quando se nós escalamos uma parede, não é? Vai-nos alargar, e eu acho que vocês também trabalham um bocadinho também ali o mindset das pessoas, não é? Porque se a pessoa consegue escalar aquilo, não é? Se a pessoa consegue, cada vez que lá vai, consegue ir um bocadinho mais longe, não é? Ela também está a criar em si mesma também a forma de eu consigo ir mais além dos meus objetivos, que não tenha só a ver com a escalada, porque muitas vezes nós pensamos, ok, é só escalar uma parede, mas não é só, porque se nós conseguimos alcançar esses objetivos, quer dizer que nós também conseguimos alcançar outras coisas, não é? Sem dúvida. E eu acho que vocês acabam por fazer um trabalho bonito, porque acaba por incutir nas pessoas que há sempre tempo para nós fazermos desporto, não é? E há sempre tempo para nós podermos alcançar mais coisas que nós tenhamos. Eu fiquei curiosa. Vocês têm ali umas calças. Claro que de vestido você não pode fazer uma escalada, minha querida. De vestido não. Nem de vestido, nem de saia, nem de saltos, está bem? Não fica nada bonito. Qual é o vestuário adequado que a pessoa deve levar? Bem, isto basicamente são umas calças um pouco mais técnicas. Agora, nesta altura, e especialmente que somos outdoor, convém termos um
um mínimo de camadas em cima para não passar frio. Mas não há nada muito técnico para uma pessoa que está a começar, basta levar uma roupa confortável, depois os pés de gato também temos lá o material todo disponível, temos os arneses, temos os capacetes, temos tudo. Portanto, basicamente é vir com uma roupa desportiva e confortável. Sim. Não vale a pena também investir muito numa fase inicial sem saber se realmente quer progredir neste desporto e continuar neste desporto. Basicamente é vir de uma forma confortável. Vocês também fazem, creio que falámos isso há pouco, também fazem com grupos de famílias, também vão famílias lá? Sim. Então tivemos, há pouco tempo veio uma escola fazer o desporto e no fim de semana a seguir veio uma das estudantes que trouxe a família e teve a família toda ali a fazer o desporto. E o pai não só gostou tanto, como também pôs a filha e eles para fazerem agora uma mensalidade connosco e fazerem aulas connosco, para começarem a aprender a fazer escalada juntos como uma família. Ok, então não é só ir naquele dia e fazer a escalada naquele dia, vocês também têm uma forma da pessoa fazer aquilo regularmente. Sem dúvida. Então, Sim, como é sim. que isso funciona? Então, nós temos aulas que normalmente são dadas às segundas e quartas-feiras. Temos um slot inicial para crianças e depois para adultos. E fazemos workshops também para fora, para ensinar quem realmente quer progredir e aprender a escalar outdoor. Nós damos as condições todas, fazemos workshops de 2 dias, em que começamos um dia no nosso ginásio com todas as condições de segurança e no dia a seguir vamos para Sintra ou para a Guia ou para outro local qualquer para ensinar as pessoas no outdoor como é que se devem comportar e escalar em segurança para conseguirem ganhar asas e também a continuar a progredir no desporto. Vocês também têm o feedback daquelas pessoas que começaram convosco ali e agora já fazem escaladas nas paisagens magníficas que nós temos. Vocês também têm esse feedback? Sem dúvida, sem dúvida. Eu recordo-me de um casal que depois também acabaram por se tornar nossos amigos, que já foram para os Estados Unidos e tiveram a escalar no Yosemite e pronto, depois agradecem-nos por ter sido graças a nós, de alguma forma, ou temos contribuído para isso, para ganharem experiência suficiente para o conseguirem fazer na natureza e tão longe de Portugal, não é? O vosso projeto tem relativamente pouco tempo, mas já está muito impactado na vida das pessoas. Como é que vocês se sentem? Muito felizes, sim. Acho que foi bom ter este tipo de reação de um desporto que é bastante novo, muito recente, e é bom saber que as pessoas estão felizes sobre este desporto e confortáveis em o experimentar. Sim. Se quiserem aderir e ir estar convosco, como é que o podem fazer? Acho que a forma mais fácil é procurarem-nos nas redes sociais, através do nosso Instagram, que é escala25 _Lisboa, mas se colocarem escala 25 aparecerá logo. E basta mandarem uma mensagem ou ligar para o nosso contacto, que nós num curto espaço de tempo respondemos e pronto, e esperamos que venham lá em breve para conhecer o espaço também, não é? A vossa equipa que está convosco tem que ser, também tem que ter certos requisitos, né, próprios para a função que vão fazer, mas também é importante ter uma boa equipa para que o projeto também funcione. Sim, sem dúvida. A nossa equipa trabalha muito bem juntos, estão-se sempre a desenvolver. Vê-se que é um trabalho em que eles estão muito felizes de fazer. E isso faz uma grande diferença para quem está a fazer a experiência, porque tem uma equipa feliz a tomar conta deles. E quando nós pensamos neste pouco tempo que vocês têm, mas onde vocês já estão, como é que vocês se veem daqui a 5 anos? Então nós queremos continuar a crescer. Felizmente agora estamos numa boa posição porque temos um grande showroom, não é? Talvez o maior e melhor de Lisboa no que toca a este tipo de desporto. E obviamente que vamos continuar a procurar oportunidades para crescer como empresas e como pessoas e como empresários, porque a experiência está a ser muito boa, também não podia escolher melhores sócios para este projeto e pronto, o caminho é para a frente e para cima. E para cima, exatamente. Gostámos muito de vos ter aqui, foi muito agradável de vos conhecer um projeto que nos puxa a ir mais além, não é? Ir além dos nossos limites, dos nossos receios e que eu gostei imenso de vos conhecer, espero um dia ir fazer.
levar o meu marido e os meus filhos, que certeza. acho que eles iam adorar. Acho que eles iam adorar mais que eu no início, mas pronto. Mas depois eu, assim, eu seria talvez a mais receosa da questão, mas depois lá iria. Mas espero um dia também poder estar lá com vocês e que vocês tenham mais famílias e que é um projeto fantástico e que espero que vocês venham cá mais vezes para conversarmos, mesmo sobre workshops, eventos que vocês possam fazer, que é muito interessante e a nossa audiência gosta muito. Obrigado, Patrick. Obrigado, Luís. Obrigado por estarem aqui. Fica o convite a vocês e à equipa toda. obrigada. Esperamos por vocês em breve. É isso. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Tivemos uma primeira parte espetacular. Então, nós agora vamos estar à conversa com... Espera lá. Ai. Agora nós vamos estar à conversa com a Marina Ferraz e com o Bruno Morato, que nos vai falar acerca da Edita Editora. Não saia daí que nós voltamos já. E nós já estamos de volta. E bom dia, Bruno. Bom dia, Marina. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada. Bruno, você tem um projeto, um outro projeto, não é? Um outro projeto, tem este projeto que se chama Edita Editora, não é? Como é que nasceu este projeto, Bruno? Bem, bom dia antes de mais, então. A Edita vem... Eu trabalho com a área editorial, já trabalho com livros há, diria, quase 20 anos, não é? Desde que comecei a trabalhar muito cedo. E a Edita nasceu, é mais recente, é uma editora mais recente, é um projeto mais recente, mas de facto a parte editorial tem acompanhado a minha vida e senti em determinado período da minha vida que fazia falta uma editora. Há muitas editoras generalistas, há muitas editoras que lançam novos autores, mas nós sentimos que havia espaço no mercado para uma editora que não fosse uma editora de novos autores de forma massiva. Que não fosse quase um franchising tipo McDonald's do livro, não é? Que desse atenção redobrada aos nossos autores e um cuidado especial no acompanhamento dos nossos autores. E foi assim que nasceu a Edita. Porque vocês transformam os textos do autor em obras literárias. Certo. O sonho eu costumo sempre dizer que nós materializamos aquilo que é o sonho do autor. Não é? E depois temos aqui um exemplo, não é? O caso da Marina. Mas efetivamente aquilo que é a função de qualquer casa editorial, não vou aqui dizer que somos um caso único, não é. Qualquer casa editorial, o objetivo é materializar o sonho do autor. O autor escreve, pode ter mais ou menos jeito, pode escrever melhor ou pior, pode ser mais ou menos vendável, mas o objetivo é materializar aquele sonho. Pegar num texto de um autor e transformá-lo num livro. Porque muitas vezes nós pensamos, ok, a pessoa escreveu aquele livro, mas aquilo tem muito mais por trás, não é? Porque é exatamente aquilo que estava a dizer, não, muitas vezes pode não ter muito jeito ou não, com muito jeito ou não, pouco jeito para escrever, mas também tudo aquilo que sai é sempre, como se costuma dizer, passado a pente fino por vocês, não é? Portanto, porque é muito importante a imagem que se transmite, tudo aquilo que se vai fazer para que o autor também sinta que aquilo é a peça dele, portanto, é o trabalho dele, é aquilo que está ali, que lhe estava na alma, não é? Certo, é quase o filho, não é? Dele, do autor ou da autora. Esse é o objetivo, porque a forma como um autor escreve, ou como um escritor escreve, antes de ser autor ainda, a forma como um escritor escreve varia. Todos são inspirados de formas diferentes, têm formas completamente diferentes de criar, umas mais espontâneas, umas mais trabalhadas, umas mais profissionais, umas mais amadoras. Mas depois há um fio condutor aqui, que é a casa editorial, que vai trabalhar aquele projeto, vai dedicar tempo na revisão do livro, uns menos que outros. O caso da Marina, quase nada, não é? Porque, de facto, a qualidade literária já vinha da Marina, não é? Como depois vamos perceber, mas há esse fio, há essa revisão, há essa paginação, toda a criação gráfica do livro, a impressão, o cuidado na impressão, perceber se o livro vai sair. O livro, no fim, o autor tem que olhar para o livro e dizer: é isto que eu queria, era este o meu sonho, era este o meu objetivo. Pode haver uma ou outra alteração. O autor nunca está satisfeito. O autor está em constante crescimento, portanto não está satisfeito nunca. E se ler 20 vezes, 100 vezes o livro, vai encontrar pequenos defeitos. É normal. Antes de chegar uma obra para uma editora, normalmente nós damos ao autor: manda-nos a última obra, a versão final. Porque se eu disser ao autor: agora reveja novamente, olha, vai estar sempre a alterar. Nunca vai chegar igual
da mesma forma. Portanto, há ali um ponto, nós não, calma, não mexe mais. Agora nós vamos rever. E agora está pronto, vai assim. Está como queremos, está ótimo, vamos avançar. Depois há um ponto ou outro que vai sair, que pode às vezes ser uma pequena alteração que se pode fazer. Mas há um fio condutor que vai materializar de forma qualitativa aquele produto, aquele livro. Antes de nós passarmos para a Marina, porquê que resolveu criar esta editora? É um bocado por isso que disse no início, ou seja, eu gosto muito de livros. Não sou o melhor exemplo de leitura de livros, não tenho tempo. Tenho muito pouco tempo para ler, efetivamente. Porque ou me dedico, enquanto empresário, às empresas que tenho, ou efetivamente leio, não é? Portanto, não tenho assim tanto tempo, gostava de ter mais. Portanto, não sou o melhor exemplo de leitor, mas gosto de ler, obviamente. Gosto de histórias. E cada livro é uma história. Seja qual for o género de livro, portanto, eu gosto muito de histórias. Portanto, dá-me imenso prazer sentir que estamos a construir histórias e a partilhar histórias de autores com todo o mundo. Esse é o grande objetivo e foi isso que levou à criação da Edita. Marina, obrigada por estar aqui connosco. Obrigada pelo convite. Como é que nasceu este gosto por escrever? Eu falar do meu gosto por escrever é quase falar de mim desde que me lembro. Eu já gostava das palavras antes de saber efetivamente escrever e decidi que queria ser escritora com 6 anos. E literalmente foi porque a minha professora me mandou ao quadro escrever um I e eu senti-me tão bem naquele momento com a palavra. Eu ainda nem sequer sabia formar ditongos, só sabia as vogais. Cheguei a casa e disse: eu quero ser escritora. E o meu avô deu-me o melhor conselho do mundo, que foi: então escreve. E a partir daí aprendi a escrever e nunca mais parei, nunca tive desejo de ser outra coisa. Dedico a minha vida profissional à escrita, portanto sempre foi isto que eu quis. Eu nunca soube ser outra coisa. É intrínseco e meu e definidor de quem eu sou. Lembra-se o que é que começou desde pequenina? Quais foram as primeiras coisas que escreveu? Lembro-me quais foram as primeiras coisas que escrevi, porque eu tenho uma ligação muito forte à minha família. Então, quando eu comecei a fazer textos e poemas, ou pretensos textos e poemas, era normalmente sobre a minha mãe e sobre a minha avó e para lhes oferecer. E foi assim que começou. Alguns ainda tenho para lá guardados, até alguns com os erros ortográficos normais da primária, não é? Mas foi assim que realmente começou, foi com esta necessidade de ter as palavras e não as ter só para mim, ter as palavras para as dar, o que é também o princípio da publicação, não é? Termos as palavras para as dar ao mundo, porque eu acho que qualquer, não digo escritor, mas autor, qualquer autor, tem esse desejo de fazer com que as suas palavras sejam também as palavras do outro. Porque o livro que eu escrevo e o livro que, por exemplo, a Sara iria ler não é o mesmo. Cada uma tem as suas vivências e eu tenho muita curiosidade sempre com qual é que é a sua história daquilo que eu escrevi, porque não é a mesma que a minha. Que giro. Pois não. Muito engraçado. Ficou a pensar nisto que a Marina disse, não ficou? Eu também fiquei a pensar. É mesmo verdade que a forma como nós interpretamos aquilo que lemos, não é? É muito engraçado. E como é que nasceu este livro, A Morte? Então, o livro A Morte é um livro de contos. Seria bom para o Bruno, porque ele gosta de histórias. Este tem 28. Este tem 28 e são curtinhas, portanto não há desculpas. Não, já li de forma mais cuidada, tinha lido na diagonal, mas já li de forma mais cuidada 20, faltam 8. Já não falta tudo. Está quase, está quase. E este livro nasce da minha perspectiva sobre a morte, que é um pouquinho diferente por vários motivos. Para começar, porque desde pequenina que tenho uma ligação muito grande aos universos mais góticos, mais negros, mais... tudo aquilo que as pessoas dizem à partida é mau, eu tenho sempre 3 pontos de interrogação para isto. Eu acho que as coisas não são assim tão lineares. Então sempre questionei muito a questão da morte. Depois, porque sendo pagã também tenho uma perspectiva da morte não exatamente como um fim, mas sempre como um potencial retorno e uma tentativa de vivermos a nossa vida ao melhor possível, de sermos o melhor possível enquanto cá estamos. E no fundo, a ideia de cada um destes contos é mostrar que nós não temos que olhar para a morte de uma maneira fatalista,
que a morte, em alguns casos, até pode ser uma libertação, em situações em que as pessoas já estão em grande sofrimento, e que se nós vivermos bem a nossa vida, na realidade não importa, porque estaremos em paz. E quando vier, será tão bem-vinda como qualquer outra coisa. E é isso que eu tento passar através de 28 contos, todos eles muito diferentes uns dos outros, é essa noção de tentemos viver o melhor possível as nossas vidas, porque a morte será doce quando chegar, estaremos em paz para a receber. Muito bonito. Estou a adorar ouvi-la, Marina. Estou a ficar encantada. Além de eu adorar ler e adoro livros, mas a forma também como fala é muito cativante, não é? O seu livro foi lançado também relativamente há pouco tempo, não é? Foi lançado a 1 de novembro. A data também foi muito pensada, lá está, com as minhas ligações de fé, porque nós celebramos os nossos antepassados no dia 31 de outubro, coisa que se perpetua e é perfeitamente transversal a várias crenças. E eu queria fazer este livro também como uma homenagem àqueles que já partiram, porque eu acredito que nós só somos porque os outros foram para que nós pudéssemos ser. Ou seja, é também a minha forma de mostrar a minha gratidão aos meus antepassados que eu conheci e que amei profundamente e que já não estão cá, mas também aos outros que os ensinaram de forma a serem as pessoas que eram para que me pudessem transmitir os conhecimentos que transmitiram e para que eu possa ser quem eu sou. Porque se eu fosse outra pessoa, certamente não seria esta obra. Podia ser outra, mas não seria esta. Portanto, eu quis fazer isto também um bocadinho como homenagem aos meus ancestrais. E todo o lançamento, o Bruno pode se calhar depois falar um bocadinho sobre isso, foi dedicado mesmo à ancestralidade, aos nossos ancestrais. Convidei inclusivamente outros autores para irem dizer poemas a pessoas que já tinham partido e que eram importantes para elas, porque eu acho que devemos celebrar essas pessoas. Elas não estão fisicamente connosco, mas são uma parte de nós. Nós não seríamos nós. É verdade. Quanto tempo é que demorou a escrever esse livro? Cada um dos contos foi muito rápido de escrever, mas eu decidi que este era um livro que eu só ia escrever quando estivesse verdadeiramente inspirada, com uma ideia, com uma história. Por isso foi cerca de 2 anos, e quando eu tinha uma ideia, normalmente o conto nascia no próprio dia, mas não forcei as ideias, porque não acho que deva. Acho que estas histórias, nós somos mais o veículo pelo qual elas saem, do que propriamente os criadores das histórias. Eu acredito que está tudo um bocadinho escrito e que nós somos veículos para pôr no papel, porque tem de estar lá. E gosto mais de pensar em mim assim, então deixo mesmo livre, não forço as histórias. Quando elas surgem, quando elas têm que nascer, elas nascem. Como é que conheceu a Edita Editora? Eu conheci a Edita Editora por parte da Isabel Leite, que é uma autora fabulosa, também a primeira revisora do meu livro, que é uma autora da Edita. E realmente, não só para mim, a editora ter publicado a Isabel automaticamente lhe dá um selo de qualidade, porque a Isabel é realmente uma autora fantástica, como a própria Isabel recomendou os serviços depois de já ter trabalhado com a editora, e eu reforço todas as palavras que ela me disse, porque eles têm sido incansáveis, e realmente tem sido uma experiência muito, muito boa trabalhar com a Edita. Como é que foi o lançamento do livro aqui da Marina? Bem, o lançamento... Há um primeiro período, que é o lançamento, efetivamente, da obra, e depois há todo um trajeto que estamos a fazer agora. Ao longo destes meses vamos fazendo uma série de... Vão promovendo em vários Vamos sítios. promovendo. Antes ainda do lançamento, fizemos uma pré-apresentação na Feira do Livro de Lisboa, em que lançamos o desafio que este livro iria ser apresentado, iria ser lançado, ainda sem data, na altura, penso eu, não tínhamos data. Tínhamos data, não tínhamos É sítio. isso, tínhamos data, não tínhamos, era sítio. Depois fizemos uma apresentação, como a Marina disse, muito bem, do livro, em que teve... Não foi só a simples apresentação do livro, porque isso também é outra coisa que é importante, que é essa criatividade que a Marina, obviamente, pelo seu percurso, é muito fácil para quem for às redes sociais da Marina perceber a criatividade que a Marina tem e todos os projetos que tem, que não é só escritora do livro A Morte.
Tem muita coisa, de facto, de qualidade, e é fácil de ver isso nas redes sociais da Marina, mas foi criado ali um evento, vamos chamar assim, okay? Onde houve, de facto, a apresentação da obra, a típica apresentação, vamos chamar assim, em que eu lanço o livro, vamos dizer assim, em que eu falo sobre a editora. Temos uma apresentadora, que foi a Isabel, precisamente a nossa autora Isabel Leite, amiga também aqui da Marina Ferraz, que falou também. A Marina falou também sobre a obra. Depois convidamos algumas pessoas a ler poesia e sobre os seus, dedicado aos seus antepassados. E depois, eu vou usar uma expressão que a Marina não gosta, que é, tínhamos um caldeirão. Ela não gosta que eu use isso. Tínhamos um caldeirão, quase pegamos fogo, na realidade, que é um ritual em que se fez a queimar das mensagens para os ancestrais. Portanto, quase que acrescentávamos a isso o queimar de todo o espaço físico que poderia ter acontecido, de facto. Mas não, está tudo bem, não aconteceu. E depois terminamos com um espetáculo de uma banda que se chamava Smagmel. Um espetáculo fantástico de uma banda celta, que tanto toca música celta, e foi um grande evento, de facto, ao longo de várias horas, não é? Uma tarde Convívio, inteira. com lanche, com muita gente, juntou cerca de 100 pessoas no lançamento. Portanto, foi um grande evento. E tem percorrido, a Marina tem percorrido aqui algumas localidades, nomeadamente já fizemos na Figueira da Foz, fizemos em Coimbra, sessões de apresentação, em Setúbal também, não, Almada, em Almada, sim, Almada, não foi Almada? Não, fiz aqui Lisboa-Benfica. Lisboa, ok. Em Lisboa, e agora vamos ter uma em Leiria também, e depois, futuramente, Porto, Algarve, Aveiro. Portanto, há aqui uma viagem pelo país para promover o livro A Morte, de facto, que bem merece chegar às mãos das outras pessoas. Como é que tem sido o feedback, Marina? Fantástico. Nem eu estava à espera que aquilo que eu queria fazer resultasse tão bem. As pessoas realmente têm-me agradecido porque sentem que o livro as ajuda. E o que é que pode ser melhor do que ouvirmos isto, não é? Inclusivamente houve pessoas que me disseram, eu estava a lidar com a morte de um familiar próximo, andava antidepressivos com o teu livro, deixei de os tomar porque me senti em paz com isto. Pessoas que dizem, eu revi a minha maneira de viver a vida porque realmente eu não quero ser uma pessoa que passa pela vida sem a viver. Ou seja, eu tenho tido um feedback fabuloso do livro, já para não falar do próprio feedback que eu tive de algumas pessoas que também estão na contracapa do meu livro, que são pessoas conceituadas do nosso meio artístico e o feedback delas também me foi muito importante, nomeadamente o Nuno Camarneiro, que foi o Prémio Leia em 2012, o Júlio Isidro, a Rita Red Shoes, a Sofia Escobar, com quem eu também trabalho como letrista, com ambas. Portanto, há aqui um feedback de várias pessoas do meio e fora do meio que me está a dar muita força e que me está a fazer sentir que tomei a decisão certa ao publicar. Porque um autor nunca sabe, é o que o Bruno diz, não é só a questão de estarmos sempre a rever, mas estamos sempre em dúvida, porque lá está, a partir do momento em que nós pomos isto cá fora, não é o meu livro, é o livro da Sara, é o livro do Bruno, é o livro de toda a gente. E até que ponto é que nós queremos dar o nosso bebê ao mundo? É como criar um filho e de repente, ok, então agora vai viver sozinho. Não é? É difícil largar o livro. Mas essas pessoas estão-me a fazer sentir que eu estou a ajudar alguém. E então estou realmente satisfeita com o feedback. Este é o seu primeiro livro? Não, é o meu segundo livro. Boa. O seu primeiro, como é que se chama? O meu primeiro é um que eu devia ter feito todo este processo de pensamento e não o ter publicado. Ok. Ótimo. Mas a imaturidade aos 18 anos, às vezes, não nos permite ver ainda a esta distância. Se calhar eu devia ter pegado nas cordas, feito a escalada, para ver à distância, mas na altura não fiz, porque lá está, na altura sim, eu entraria pela expressão do Bruno, era o sonho. E quando nós falamos de sonho, eu não gosto muito de usar a expressão sonho para a escrita, porque a escrita é a minha via profissional, é o meu trabalho. Mas, obviamente, tenho um grande amor à escrita,
mas não gosto muito de usar o termo sonho, porque isso é aquilo que foi aos 18 anos, é construir castelos nas nuvens. Elas não são muito sólidas para segurar nada. E eu gosto de pensar nisto como uma coisa mais palpável, mais real. Se é viver um sonho, sinto isso muitas vezes, mas gosto de pensar de outra maneira, justamente porque quando vamos só pela perspectiva do sonho, acabamos por retirar um bocadinho a parte do profissionalismo que é necessário e da maturidade que é necessária para fazer uma coisa destas. Como é que a editora se sente ao publicar este livro fantástico da nossa Marina? Bem, a Marina está a olhar para mim. Viu o que é que vai sair? O que é que o Bruno vai dizer? Eu acho que eu sei o que é que a Marina, o que é que está a passar pela cabeça da Marina, que ela está com medo que eu diga que eu sou chata. Sim, um bocado. Não, publicar um livro como A Morte para uma editora é prestigiante, como é óbvio, não é? Porque foi como eu disse no início, ou seja, nem todos os autores têm a qualidade de escrita que tem a Marina. Portanto, começa logo por aí. E depois, há aqui alguns... A Marina referiu algumas validações, que são aquelas frases que estão aqui, ou textos, alguns parágrafos de pessoas que fizeram, que deram a sua opinião perante o livro, mas eu ia acrescentar mais duas. Uma, o prefácio do professor Dr. Carlos Reis, que é uma validação, porque é um especialista na área, portanto, o facto de ele aceitar fazer o prefácio valida logo a qualidade do livro, e isso para nós, enquanto editor, é prestigiante. E depois o facto deste livro ser apoiado pela Sociedade Portuguesa de Autores, que também não o faz com todos. Portanto, estamos a falar numa altura, eu diria que se publicam em Portugal cerca de 30 livros por dia. Agora, a Sociedade Portuguesa de Autores não apoia 30 livros por dia. Não apoia 30 livros, se calhar, num ano. Okay? Portanto, essa validação, para nós, traz-nos prestígio. E depois, eu costumo brincar nas apresentações e dizer que trabalhar com a Marina é desafiante. Mas, e eu sei que a Marina interpreta sempre isso como ser chata, mas não é esse o caso. Eu gosto muito de brincar com isso, mas a verdade é, trabalhar com a Marina é desafiante mesmo. Porquê? Porque nos faz ser melhor todos os dias. Porque nós queremos parceiros, autores que são nossos parceiros, e que nos desafiam e que nos fazem sair da zona de conforto e que nos dizem vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Porque se todos os nossos autores ficarem no seu canto e não nos desafiarem, se formos só nós a puxar pelos autores, é na mesma cansativo, é o nosso trabalho, mas, efetivamente, não é um trabalho, se calhar, às vezes tão criativo, porque precisamos que seja um trabalho conjunto. E a Marina é uma pessoa que vai puxando juntamente connosco pelo seu bebé, pelo seu filho literário, este livro, que ainda não mostrei para as câmaras, mas que está muito bonito, consegue-se ver aqui, que está fantasticamente apresentável, que tem um conteúdo espetacular e que merece ser partilhado. Portanto, é isso que é a vantagem de trabalhar com uma escritora como a Marina Ferraz. Marina, tecnicamente, acaba por ser o seu primeiro, assim, Sim, bem de pensado. coração. De coração. Está a pensar em escrever? Claro que sim, não é? Porque a Marina não para, não é? Já deu para perceber que a Marina adora escrever. Está a pensar em escrever sobre outros temas? Gostava de escrever sobre outros temas? Sim, estou, aliás, se tudo me correr bem, este aqui há de ter 2 irmãos. Isto aqui só falando dos contos, mas além disso eu também escrevo romances, escrevo semanalmente para o meu blog. O meu blog chama-se Segredos de um Monstro. Com uma breve pesquisa no Google qualquer pessoa encontra. Publico sempre à terça-feira. Portanto, sim, pretendo continuar a escrever sobre vários temas. Sou também uma pessoa que escreve muito sobre questões sociais e tudo aquilo que são as pequenas injustiças que me incomodam. Eu sou completamente incapaz de estar quieta e de deixar. Acho que nós temos que falar. Talvez eu não veja a mudança no mundo, é muito provável que não, mas gostaria muito de fazer parte dela. Porque lá está, eu acredito que lá no outro plano, ou neste, de outra forma, eu estarei certamente a ver e eu quero fazer parte dessa mudança no mundo, que estamos bem a precisar dela. Portanto, sim, eu vou continuar a escrever. Eu estou convencida que eu serei uma daquelas pessoas que, se um dia pousar a caneta, é o dia em que eu caio para o lado, e gostava muito de cair para o lado com a caneta na mão. Há de ser... se for como eu quero, é assim.
Muito interessante. Eu acho que ela já faz, interrompendo aqui, eu acho que ela já faz a mudança em muita coisa, porque eu posso contar rápido um exemplo. A última sessão que fizemos na Figueira da Foz, eu fui fazer a apresentação do livro da Marina e fui acompanhado até pelo meu pai, que normalmente não vai assistir a lançamentos nossos. Eu dizia, olha, vens comigo, vens passear e tal. Mas qual é o livro? Chama-se A Morte. Ele, a Morte? Que coisa tão trágica. Eu vou assistir ao lançamento de um livro chamado A Morte. No final do lançamento, dizia-me ele, olha, depois queria comprar um livro também, porque eu gostei muito do tema, achei espetacular a forma como a Marina falou sobre o tema, e eu fiquei muito interessado no livro, de facto. Portanto, esta é a mudança. A mudança é mostrar, é fazer ver que para tudo há várias leituras, e nem todas têm que ser más. Portanto, há leituras boas. Claro que a morte pode ter uma má leitura, depende da nossa perspectiva. E a Marina traz, de facto, 28 novas perspectivas para ver a morte. E há uma questão, eu normalmente, isto é uma das coisas que eu costumo dizer sempre, que é, as pessoas normalmente associam a morte a uma coisa má, porque associam a morte à dor. O que eu entendo. Mas as pessoas associam a morte à dor por causa do luto. Sim. O luto é uma coisa da vida, não é uma coisa da morte. E associam a morte à dor por causa da doença, mas a doença é uma coisa da vida, não é uma coisa da morte. Portanto, exatamente aonde é que está a dor na morte? Não está. Não está. Ainda ninguém veio para se queixar. Portanto, daquilo que nós sabemos e do conhecimento que nós temos, a dor é uma parte da vida, não uma parte da morte. Então, o que é a morte que é tão maltratada? Muito bom. Eu fiquei muito curiosa de ler o livro. Você também, não ficou? Claro que sim. E nós adorámos de estar aqui convosco, adorei ouvi-la, Marina. Portanto, eu ficava horas se você estivesse aí a ler aqui, se estivesse aqui o Zé ia dizer, não vais pedir para ler. Mas pronto, eu gosto muito de ouvir e gostei muito de ouvir e creio que os nossos telespectadores lá em casa também, de ouvir falar. É muito bom quando nós percebemos e conseguimos ir mais longe. Não é? Fazer aquilo que nos dá gosto e que nos dá prazer e que podemos influenciar da maneira positiva a vida dos outros. Porque, no fundo, é isso que nós estamos cá a fazer, não é? Nós estamos cá mesmo para influenciar a vida dos outros pela positiva, não é? Nas coisinhas pequeninas, nas coisinhas grandes, mas começar pelas pequeninas, você vai ver que as grandes também chegam e que é muito importante, não é? E, Bruno, isso é uma caixinha de surpresas! Eu não, porque eu não sou eu que escrevo isto, portanto, não, eu sou só o veículo. Então quer dizer que depois também vem cá umas próximas vezes com outros autores, Sim, claro para que sim. falarmos coisas fantásticas com outros projetos. Claro que sim. Marina, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu. Espero que venha cá falar de outras coisas que também faz, não é verdade? E de outros livros também que vai publicar e que nós teremos todo o gosto em recebê-lo aqui no nosso programa de manhãs. Muito obrigada. Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado, eu, Sara. Muito obrigada por vocês terem estado aqui connosco nesta manhã. E você percebeu que hoje o nosso programa ficou todo interligado. É verdade, nós começámos com a escalada, com o Luís e com o Patrick, onde nós falámos sobre coisas fantásticas, que é esticar os nossos objetivos, alcançar de qualquer idade. Portanto, a pessoa mais velha que, por exemplo, eles tinham na escalada 25, tinha 78 anos, portanto, você ainda está muito a tempo de fazer, é pertinho da ponte, aliás, é por baixo da ponte 25 de Abril, você pode ir à escala 25 nas redes sociais e poder saber toda a informação que você precisa. E depois terminamos com chave de ouro com o nosso Bruno e com a nossa Marina aqui, com este projeto fantástico deste livro da Edita Editora sobre a morte. Nós desejamos que você tenha um dia fantástico. Ainda agora começou, nós damos assim o gostinho para você continuar o seu dia da melhor forma, sempre com muita alegria, com muita felicidade e, olha, fale bem com as outras pessoas, transmita esse amor e essa alegria que você tem dentro de si, porque você pode ver e rever este programa daqui a 2 semaninhas no nosso canal do YouTube e você também pode saber quem são os nossos próximos convidados, os nossos próximos temas. Nas nossas redes sociais ou mesmo aqui, através da Curiacos TV, você pode também saber quem é que nós vamos ter no nosso próximo programa, onde a sua companhia é sempre imprescindível aí desse lado. Já sabe, se tiver um projeto e gostaria de vir aqui ao nosso programa, temos todo o gosto em recebê-lo. Poderá fazê-lo, por exemplo, através das nossas mensagens privadas no Facebook, através do nosso e-mail, manhãsnatv@gmail.com, através do nosso contacto telefónico. Desejamos um excelente dia e contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau.